Olá, tudo bem? Bom estar aqui novamente para trazermos os ensinamentos do Mestre Jesus através do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos falar do capítulo 175, Tratamento de Obsessões. Mas antes eu quero convidá-los a tranquilizar o corpo físico, limpar das mentes problemas e preocupações do dia a dia, fazer deste momento nosso momento de reflexão, nosso momento de aprendizado dos ensinamentos do Mestre Jesus, que possamos ter as nossas mentes limpas e preparadas para receber esses ensinamentos, que possamos ter os nossos corações leves, cheios de bons sentimentos, possamos estar juntamente com os nossos mentores, sintonizados com Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, com Jesus, o nosso mestre, e todos juntos irmos ao Pai Maior agradecer por mais esta oportunidade com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, agora nós vamos falar sobre as reflexões de Emmanuel, no capítulo 175, sobre o tratamento de obsessões. Emmanuel baseia a sua reflexão no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 16, que diz o seguinte: E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. O que Emmanuel quer nos ensinar trazendo esse versículo? Ele quer nos falar das obsessões. O que é uma obsessão? Segundo Kardec, é a ação persistente de um espírito imperfeito sobre uma pessoa. Mas nós precisamos compreender que obsessão não é um castigo, não é uma maldição e não é sobrenatural. É sempre um fenômeno natural que acontece conosco, né, a partir dos nossos sentimentos, da nossa sintonia espiritual. Através dessa sintonia, nós nos ligamos aos espíritos errantes que estão no orbe que é à nossa volta. Se esses espíritos forem revoltados, sofredores, eles entram em sintonia com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações e conseguem, assim dessa forma, sugerir pensamentos, sugerir atitudes às nossas mentes. E se nós não estivermos devidamente limpos e preparados, nós podemos ser presas dessas obsessões. E como é que nós podemos fazer para não correr o risco dessas obsessões? Primeiro, nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Como é que nós trabalhamos os nossos pensamentos e nossos sentimentos? Observando. Orai e vigiai. Vigiar os pensamentos significa observar o que é que nós estamos pensando. Será que nós estamos pensando em coisas negativas? Será que nós estamos pensando em ódio, raiva? Será que nós estamos fazendo as nossas orações de maneira correta?
Fazer uma oração não é repetir inúmeras vezes as palavras, por exemplo, do Pai Nosso, da Ave Maria ou qualquer outra oração que a gente conheça. Não é isso. Fazer oração é conversar com Deus. É numa conversa de pai para filho, de filho para pai. Né? Pedir ao Pai que nos auxilie no nosso dia a dia, na nossa caminhada, que Ele possa nos dar força, sustentação, sabedoria. Essa é a oração correta. Posso fazer um Pai Nosso? Sim, posso, devo, mas eu tenho que fazer o Pai Nosso refletindo em cada verso que eu citar, né? Pai que estás nos céus, que céu é esse? Santificado seja o seu nome. Como é que eu santifico o nome de Deus? Venha a nós o vosso reino. Que reino é esse? E assim por diante. Nós temos que refletir naquilo que a gente está dizendo ao Pai, porque se nós estamos orando, nós estamos conversando com o Pai. E assim, através dessas orações, nós vamos limpando as nossas mentes e os nossos corações. Limpando a mente, porque orando eu estou me sintonizando com Deus. Eu preciso fazer a higiene do meu espírito. Como é que eu faço a higiene do espírito? Assim, conversando com Deus. Eliminando todos os sentimentos negativos que podem estar na minha mente, no meu coração. Eu não devo guardar rancores. Eu não devo pensar em coisas negativas. O que eu tenho que fazer? Se alguém me ofendeu, eu perdoo. E o perdão não é esquecimento, a gente já sabe. A gente já viu em várias lições que não é esquecer o que aconteceu. É compreender o que aconteceu, por que aconteceu. E realmente entender que aquela pessoa não tem ainda o conhecimento, não tem ainda Deus no seu coração. Mas eu tenho. Então eu vou compreender e perdoar. E assim eu não vou estar levando no meu coração, na minha mente, sentimentos negativos. E dessa forma, eu não vou estar disposto a sofrer uma obsessão por irmãos menos esclarecidos. Que na verdade a gente diz assim, menos esclarecidos, né? Mas eles são sofredores. Eles têm ainda os sentimentos de ódio, ira, vingança no seu coração. E eles então vibram nessa faixa. Se eu também vibrar nessa faixa, eu estarei me sintonizando com eles. Como a gente faz a sintonia do rádio, né? A gente não vira lá o botãozinho, não aperta as teclinhas, né? E sintoniza uma faixa. Assim também nós sintonizamos uma faixa no mundo e nos ligamos aos nossos iguais. Então, para não sofrer obsessões, nós temos que ter, novamente, a mente limpa e o coração repleto de sentimentos positivos, de bons sentimentos, de amor, de paz, de caridade. Caridade também é uma maneira de afastar obsessões. Ué, mas por quê? Porque a caridade é a prática da lei do amor. Está ao alcance de todos nós. Todos nós podemos fazer caridade, porque ela não é só material. Ela também é abraçar um irmão que está sofrendo. É consolar alguém que perdeu algo. É ouvir um irmão que precisa desabafar. Isso tudo também é caridade. Auxiliar as pessoas é caridade. E a caridade
é uma das atitudes mais importantes para encher o nosso coração de amor, o nosso espírito de luz e de paz, nos afastando assim dos obsessores, daqueles irmãos que se apegam aos sentimentos negativos. Então, a Kardec nos ensina que existem 3 graus de obsessão. A obsessão simples, que é essa que eu estou comentando, né, que surge dos pensamentos insistentes, pensamentos negativos, né, irritação, desânimo, né? Esses são os sintomas dessa obsessão simples. A fascinação, quando ela é um pouco mais profunda, ela é um pouco mais grave, a pessoa começa a acreditar em ilusões, recusa ajuda, recusa conselhos, acha que ela está sempre certa. E a mais grave de todas, que é a subjugação. A subjugação é quando o espírito já consegue manipular o espírito do encarnado. Mas o que a gente tem que guardar, o mais importante, que nem todo problema emocional que as pessoas apresentam é uma obsessão. Que quando surgem problemas também deve ser buscada a ajuda profissional. Aí existem profissionais para isso. Então, o espiritismo, ele não exclui a medicina. Ele contribui. Contribui ensinando para nós a reforma interior, que é a mudança dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, na nossa vida diária. E essa mudança vai auxiliar muito no tratamento da obsessão. Numa casa espírita, quando você entra numa casa espírita e você tem um grau de obsessão, você é tratado primeiramente com os passes, desligando, né, o seu espírito daquele espírito obsessor. Depois você vai ter o tipo de passe necessário, né, recomendado pelos espíritos, pelas pessoas que são mais experientes, né? E depois, o que vai acontecer? Os médiuns vão trabalhar em favor daquele espírito que está obsediando. Vão esclarecer, vão encaminhar esse espírito, instruir para onde ele deve ir, o que ele deve fazer, o que ele deve buscar. Vão contar para ele que ele está desencarnado e que esse aqui não é mais o órgão onde ele deve estar. Que ele pode ir para as escolas, para os hospitais, ser tratado, ser encaminhado para os lugares onde vão colaborar com a sua evolução, com o seu conhecimento, seu aprendizado. E o consulente, aquele que foi lá na casa espírita buscar o tratamento, ele vai se sentir mais aliviado. Porém, o mais importante, ele tem que fazer a parte dele, que é vigiar os pensamentos, sair da negatividade, daquela negação do bem, né? Buscar fazer muita oração, evangelho no lar, estar sempre de bem com as pessoas, fugir do que o pessoal gosta de ver hoje em dia, por exemplo, na mídia, as tretas. Fugir disso. Para quê? Por que eu vou me sintonizar com alguma coisa que não é legal? Né? Eu quero me sintonizar com as coisas boas, com o bem. Porque assim eu evito ser obsediado. É muito importante a gente saber disso. Porque às vezes acontece, pode acontecer. Você baixa a sua frequência e um irmãozinho se liga a você e te acompanha e te atrapalha. Mas se a gente sentir algumas desses sintomas de obsessão,
É importantíssimo elevar os pensamentos, buscar os ensinamentos do Mestre Jesus, através do Evangelho, através das leituras de Emmanuel, André Luiz, que nos ensinam muita coisa, que nos ensinam a elevar os nossos pensamentos, a trazer Jesus, Deus, para dentro dos nossos corações, a trabalhar os nossos sentimentos, a irradiar a nossa luz com amor, com caridade, com paz, empatia. São sentimentos positivos. E a gente fortalecendo esses sentimentos, nós vamos nos livrar das obsessões. E Emmanuel nos conta que obsessão, embora seja uma coisa muito atual, não é de hoje. Lá no Evangelho, né, por isso que foi relatado em Atos dos Apóstolos, Jesus e os apóstolos já faziam isso, né, já faziam essa cura da obsessão, através da conversa com aqueles espíritos sofredores, dizendo para aqueles que iam buscar a cura: ora, vigia seus pensamentos e segue em frente. Busque a sintonia com Deus, com Jesus, e assim você consegue se livrar da obsessão. Então, não é esse trabalho de desobsessão, não é uma coisa atual, não foi inventado por Kardec e não está nas casas espíritas por acaso. Jesus e os apóstolos já faziam isso. Basta ler o Evangelho para você ver quantos casos aparecem lá relatados pelos evangélicos, os evangelistas, né? A gente tem muitos casos. E nós temos que fazer um alerta aqui, que também existe a auto-obsessão. O que é a auto-obsessão? É quando a pessoa fica naqueles pensamentos negativíssimos: eu não consigo, eu não posso, eu sou feio, né? Aquelas coisas para baixo, eu não sou capaz, aquelas coisas para baixo, pensamentos baixíssimos. Isso se torna uma auto-obsessão, porque ele está colocando dentro da mente e dentro do coração coisas negativas. Está falando para ele mesmo, afirmando para ele mesmo que ele não consegue, quando não é verdade. Todos nós somos capazes. Se mudar este pensamento, muda a auto-obsessão. Ela para. Então nós temos que pensar sempre positivos. Temos que achar que somos criaturas de Deus, feitas à sua imagem e semelhança. Então não somos incapazes, não somos perdidos. Estamos aqui nessa caminhada para crescer, para evoluir e chegar onde devemos chegar na nossa evolução espiritual. E assim, eu queria pedir a vocês que pensem, reflitam nessas lições que Emmanuel nos traz, que busquem sempre fazer as suas orações de forma correta, conversando com Deus, que busquem fazer evangelho no lar para proteger o seu ambiente, também no ambiente de trabalho, que possam sempre estar ligados aos seus mentores individuais e a todos aqueles espíritos superiores que nos auxiliam e nos ajudam. E assim, dessa forma, nós vamos encerrar pedindo ao Pai a ajuda para limpar os nossos corações, para melhorar os nossos pensamentos e para sermos, então, instrumentos de paz, como diz na oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero,
que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que vivemos para a vida eterna. Que assim seja. Que todos tenham uma ótima semana e até a próxima.